E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 1, começando a leitura no versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de chamar a atenção ao versículos 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós sabemos, mas eu vou repetir, que quando nós nascemos dos nossos pais, no físico, nós começamos a desenvolver caracteres genéticos dos nossos pais, da nossa família. Mas quando nascemos no espírito, então começaremos a desenvolver caracteres do nosso pai espiritual, que é Deus. E desse momento, quando nós nascemos espiritualmente, e nós sabemos, naquele momento, Deus nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito em nós, ele começa a nos transfigurar, para que nós sejamos conformes à imagem do Filho de Deus. Deus, o Pai, é tão maravilhado com o Filho, que ele quer que todos os seus filhos pareçam com Jesus, para que Jesus seja um modelo, como está escrito em Romanos: aqueles que Deus de antes chamou, conheceu, a esses ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no momento em que nós nascemos no Espírito, nós começamos uma jornada de transfiguração, um trabalho que o Espírito Santo vai fazer em nós, e ele vai fazendo sem parar, porque por isso chamamos o Espírito Santo do escultor silencioso, até o momento em que Deus nos chamar, que nós saímos desta casa de barro. Então a transfiguração se completa no momento que nós o olhamos face a face. Durante essa jornada, muitas etapas serão desenvolvidas na nossa vida. E hoje eu queria falar de uma jornada que ninguém quer. Uma parte da jornada que ninguém quer. É o sofrimento. Nós vemos que esta é uma área da nossa vida muito discutida, muito combatida. As pessoas não podem aceitar que um Deus tão amoroso possa conciliar o seu amor com o sofrimento. Existe um capelão, ele foi capelão do exército britânico na Primeira Guerra Mundial, Stuart Kennedy, e ele disse que qualquer pessoa que não é incomodada com o problema do sofrimento, ela tem o coração muito duro ou o miolo muito mole.
Porque o sofrimento é algo que impressiona todo mundo. Ninguém quer, ninguém aceita. Eu acho que esse homem tinha razão, porque é muito difícil aceitar que um Deus com tanto amor permita sofrimento. Com certeza este é o assunto mais difícil do universo. A dificuldade de conciliar esse assunto de sofrimento com o ensinamento de que Deus nos ama é o assunto que tem produzido maior número de ateus e de agnósticos do que qualquer outro assunto. Existem momentos em que Deus permite circunstâncias tristes em nossas vidas. Por que Deus permite? Se Ele pode perfeitamente fazer o milagre para que não passemos por aquilo. Mas Ele quer que nesses momentos nós confiemos nele. Porque é muito fácil confiar em Deus quando tudo parece satisfatório. O poder interior é liberado para nós nessas horas. E Deus exige que nós tenhamos fé no seu amor e no seu interesse por nós. O sofrimento é seguramente parte importantíssima no nosso crescimento espiritual. Jesus nos assegurou que nós iríamos sofrer pelo nosso testemunho de vida, pelo fato de nós crermos nele e deixarmos isso muito claro. Ele disse: o mundo vos odiará, porque também a mim odiou. Não é? Muitíssimas pessoas creem que Deus deveria nos livrar de alguns problemas. Ora, a vida é muito mais trágica do que nós pensamos. Se nós não aceitarmos este fato, nós pensaremos sempre assim: deveria ser assim, poderia ser de outro jeito, as coisas deveriam ser diferentes, não deveria acontecer isso assim. E essa atitude exigente da nossa mente vai trazer muita frustração. E nós sabemos que o acúmulo de frustrações traz neurose. A queda do homem, o pecado do homem estragou, danificou a terra. E embora muito do que nós vemos seja indo muito lindo, quantas coisas lindas nós vemos aqui no mundo, apesar disso tudo, meus irmãos, acidentes, calamidades, sofrimento prevalecem. Você vê muito mais dores do que coisas lindas. E não adianta ser otimista. Você vê que está acontecendo. Você sabe que está acontecendo. No momento que nós estamos aqui, quantas pessoas estão morrendo? Quantas crianças sofrendo? Quantas mulheres sendo dizimadas? Quantos homens? Isso no mundo todo. As coisas estão acontecendo até que Deus traga tudo a uma conclusão. Embora nós sabemos que a oração pode mover a mão de Deus a trabalhar sobrenaturalmente em certas situações, a vida ainda será muito trágica até que Cristo volte, até que Ele retorne para finalizar o seu plano para este planeta caído. É fora de questionamento que Deus, às vezes, intervém para salvar o seu povo. E isso acontece em situações específicas, porque Deus não está restringido ao universo que Ele criou. As leis que Deus criou mostram o seu meio habitual de manter o universo. Mas Ele é perfeitamente capaz de suspender essas leis quando lhe aprouver.
E é a isso que nós chamamos de milagre. Não é? Mas milagre, pelo próprio nome, já deixa bem claro que não é uma norma. Milagre é uma exceção. O nosso coração está sempre em busca de milagres, e os milagres nos chamam a atenção, e nós tornamos o milagre uma norma. É muito fácil você dizer assim, mas Jesus andou sobre as águas uma vez. Quantas vezes ele atravessou de barco o mar da Galileia? Atravessou uma vez, andou uma vez, você faz daquilo uma norma, não. Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, abriu. Ele tocou o Rio Jordão, abriu. Milagres acontecem, mas não são normas. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz, você lê isso lá em Mateus 27, ele gritou. E o povo disse assim, ele creu em Deus. Deus que o livre. Mas Deus, por acaso, libertou Jesus dali? Não. Ele deixou Jesus ali. Por quê? Porque Deus fez algo incomparavelmente melhor. Porque Deus sempre vai para fazer algo que é incomparavelmente melhor. E Deus continua fazendo algo muito melhor, mesmo quando nós estamos sofrendo. É um assunto que eu sei que não é agradável. É um assunto que dificilmente as pessoas pregam. Porque ninguém quer sair de sua casa à noite e vir para a igreja para ouvir falar de sofrimento. Quer falar de uma palavra de vitória. Mas nós precisamos olhar a realidade. Pense bem. O sofrimento pode ser físico, pode ser espiritual e ele pode ser emocional. Eu vou querer que você pense agora, meus irmãos, comigo só um pouquinho. Em que momentos da sua vida você aprendeu mais? Que momentos fizeram de você a pessoa que você é hoje? Foram os momentos de diversão? Ou aquilo que aconteceu com você na dureza da vida? Foram os momentos de sofrimento. Existe algo sobre o sofrimento. Existe alguma coisa sobre o sofrimento que, embora nós não gostemos, nós tentemos evitar, tem algo no sofrimento que ele tem o poder de nos transformar. Não é? Quando eu olho para a minha vida, eu tive um nascimento que muitas pessoas têm, mas nem todas contam. Eu conto porque eu vejo o poder de Deus na minha vida. Eu nasci. Eu digo que eu nasci porque minha mãe não me abortou. Ela tinha tudo para me abortar. O meu pai era casado, bem casado. Tinha uma esposa como ninguém pode ter melhor. Ele era estrangeiro, ela também. Negros evangélicos. Ele vem para uma cidade do interior do Pará. E lá, entre tantas coisas, ele conhece uma mulher branca, dos olhos verdes, irmã do padre, com 2 irmãs freiras, tudo assim. Católica, apostólica, romana, mariólatra, tudo que tiver. Viúva com 2 filhos, jovens. Eu não sei, só Deus sabe, ele cai em adultério com essa mulher. E ela engravida. E eu nasci. Pensa agora em que confusão eu nasci. Agora eu queria que você examinasse um quadro. O meu pai não queria engravidar ninguém lá fora. Não é? Que ia ficar muito ruim para ele. A esposa dele ia saber. O filho dele mais velho estava com 21 anos. A esposa dele não queria que o marido dela tivesse um filho lá na rua. Os meus irmãos, por parte de pai, não queriam que o pai arranjasse um irmãozinho para eles lá fora. A minha mãe
não queria engravidar de ninguém. Imaginem onde descobrir que a viúva pura e santa andava, não é? Então, mamãe não queria engravidar. A família dela, muito menos. Eles eram todos portugueses de Braga, católicos, apostólicos, romanos. Ela, irmã do padre, presidente do apostolado de oração, filha de Maria, apareceu grávida. Então ela não queria nem pensar. A família dela nem pensar. Os filhos dela não queriam nem pensar nisso. Eu pergunto para você, havia aqui neste planeta uma alma que quisesse que eu nascesse? Não tinha ninguém aqui neste planeta que quisesse que eu nascesse, mas estou aqui. Não dependi da vontade de nenhum homem, de nenhuma mulher. Foi Deus que disse, você vai agora e deixa comigo que eu dou conta do recado. E tem dado. Para isso, vocês podem imaginar quanto sofrimento veio para mim desde a minha infância. Rejeitada pela família da minha mãe, que era branca, tem horror de preto. Até hoje. Só que quando ela era pequena, eles diziam, agora ninguém diz mais. Porque, afinal de contas, tem que manter uma certa postura. E assim por diante. E eu me tornei uma criança trabalhosa, com 9 anos fui interna no colégio. Então eu fui criada praticamente sem pai, sem mãe, sem família. Porque a família da minha mãe não existia. Para mim. A família do meu pai eu só causava problema, era uma a mais. Casei. Meu marido morreu. Muita confusão. Minha filha morreu 1 ano depois que meu marido morreu, exatamente 1 ano depois, no mesmo mês. Você diz, essa mulher é azarada? Não. Eu estou em tratamento. Deus tem tratado comigo no sofrimento. Isso tudo, todo esse sofrimento, meus irmãos, tem me levado ao lugar que Deus quer, porque Ele tem cuidado de mim. Isso tem me feito vir mais perto de Deus. O sofrimento tem me transformado, tem aprofundado a mensagem que eu prego, tem me feito mais sensível ao sofrimento dos outros, tem dado uma nota única ao meu ministério. Eu posso dizer que, embora eu deteste o sofrimento e a dor, eu tenho horror de sofrimento e dor. Eu grito, eu gemo, eu me recuso. Eu tenho que reconhecer que o resultado do sofrimento é positivo e é de infinito valor. Não existe pode procurar uma mulher que trabalha todos os dias da sua vida, há 23 anos, para manter sozinha um projeto com crianças que nasceram praticamente nas mesmas condições dela. As crianças que eu cuido são normalmente crianças que nasceram como eu quis. Ninguém queria que elas nascessem. Só que elas ficaram barradas. O meu pai ainda tinha condição de me jogar num lugar para eu receber uma boa educação. Elas não têm comida, elas não têm casa, elas só têm pancadaria e rejeição. Então eu abraço essas crianças. Há 23 anos eu abraço essas crianças. Eu entrego meus braços, entrego minhas lágrimas. Eu digo para ele, bota a cabeça aqui. Esse peito da tia aqui é grande, não é de leite, que é propaganda enganosa, é para você botar a cabeça e chorar. Porque aquelas crianças não têm nem onde encostar o peito, a cabeça para chorar. Porque depois que nasce é só pancadaria. Ninguém gosta de criança pobre. Ninguém abraça.
Quantas vezes as pessoas me chamam para dar uma coisa para lá, para o meu projeto, eu tenho que olhar a data porque a validade está vencida. Porque criança pobre pode adoecer. Criança pobre só pode ter roupa de segunda mão. Criança pobre é criança. Gosta de chocolate, gosta de bolo, gosta de refrigerante, gosta de abraço, gosta de toque, gosta que diga que ela é bonita, gosta de coisa nova. Então, eu me dedico a isso há 23 anos. Sabe por quê? Porque Deus me fez conhecer o sofrimento delas. Porque é que Jesus Cristo nos ama tanto. Deus fez questão de conhecer o nosso sofrimento. Deus nos amou antes da cruz. Mas Ele veio em Jesus para conhecer cada pedacinho do nosso sofrimento. Porque o sofrimento que nos prepara para sermos mais parecidos com Deus. Deus usa o sofrimento para nos trabalhar em santidade e maturidade espiritual. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que aquelas pessoas que experimentaram sofrimento e circunstâncias difíceis, elas desenvolveram muito mais sua relação com Deus e a confiança nele. Quando leio o capítulo de abertura do livro de Jó, vejo que Jó recebe a trágica notícia da morte de seus filhos e filhas, todos. Pode ser que você já tenha enterrado um filho, como eu já enterrei a minha de 24 anos. Eu não conheço uma dor pior. E não adianta dizer que isso vai passar, não passa. Nós aprendemos a conviver com isso. Como se você nasceu com 2 pernas, perde uma, você vai acostumar a andar com uma e uma muleta, ou uma e uma prótese. Mas não vai me dizer que é a mesma coisa, porque não é. Nós passamos a nos adaptar àquela dor. Nós vemos que ele recebeu, ao mesmo tempo, a perda de todos os seus bens. E no versículo 20, nós vemos que ele adorou a Deus. Eu fico parada pensando nesse homem, eu digo, será que esse homem é real? Será que é isso mesmo? Como é que pode? Quando nós estudamos os livros dos Salmos, o livro dos Salmos, nós vemos que o livro de Salmos é a maior escola de oração da Bíblia. Mas nós vemos que o salmista, 60%, 70% do livro de Salmos é de salmos de lamentos, em que o salmista começa declarando sua dor. Começa brabo porque Deus permite coisas dolorosas ao seu povo. Ele sempre conclui o salmo em adoração. Se você quiser eu vou lhe dar um exemplo. Olha o Salmo 13. Salmo 13. Ele começa assim: até quando, Senhor? Esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Mas lá no final, no versículo 5, ele diz assim: no tocante a mim confio na tua graça. Mudou, não é? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Mas como mudou, não é? Lá começa, até quando o Senhor vai acontecer isso depois? O Senhor tem me feito muito bem. O que foi que aconteceu com este homem? Derramar o coração no lugar certo.
o grande problema hoje é que nós vemos os meios de comunicação anunciando as maiores dores sem uma voz de lamento. Quanto mais se mata, melhor para o jornalista. Quanto mais sangue, melhor para anunciar. Não existe um lamento. Mas no Salmo é lamento. Você pode lamentar à vontade. Chega diante de Deus derramando o seu coração e termina em adoração. Olha o Salmo 10, já que você está com a Bíblia aberta no livro de Salmos. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urgiram. No versículo 17, lá no final. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Você viu como é lamentar? É chegar diante de Deus, derramar o coração, falar o que lhe dói, porque com certeza no momento que você chora aqui na terra pelos que sofrem, você chora a dor do coração de Deus. Nós vemos que às vezes nós pensamos que se nós nos tornarmos santos, Deus não vai mais permitir que soframos. Ô ilusão! Sofrimento não é maldade de Deus. Sofrimento e dor podem acontecer na vida de pessoas diferentes e produzir efeitos diferentes nela. Algumas pessoas, com o mesmo sofrimento que você está passando, elas se tornam amargas, enquanto outras se tornam melhor. Mesma situação, efeitos opostos. A diferença está na atitude. Quando você olha 2000 anos atrás, pega 3 homens com a mesma sentença, sentença de morte na cruz. 2 malfeitores e Jesus. Mesma sentença, na mesma hora, no mesmo dia. Cada um deles teve uma reação diferente. Não é? O primeiro ficou revoltado. Porque Jesus não salvou a si e a eles. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós mesmos. Jesus ficou na dele. Esse homem teve tanto ódio de Jesus, uma coisa ele estava certo, Jesus podia tirá-lo de lá. De uma hora para outra, parece que Jesus era a causa dele estar ali. Na realidade, o que aquele homem queria era sair dali para continuar na vidinha dele. Ele só precisava de Jesus para isso. Qual é o problema? Tem muitas vezes que vêm para Jesus só para Jesus fazer o milagre de pagar o cartão de crédito, consertar a situação dele, curar não sei quem, resolver só isso. É só isso que eu quero, nada mais. Será que é para isso que ele veio? Será que isso é uma linguagem de amor? Esse homem que recebeu essa sentença de morte na cruz, morreu blasfemando contra Jesus. O segundo recebeu a mesma sentença. Olhou para o primeiro e disse para ele: poxa, rapaz, tu nem ao menos temes a Deus, estando todos nós sob a mesma sentença. Nós de fato merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você viu a diferença de atitude? Mesma sentença, mesma dor. Esse homem de uma hora para outra olhou para Jesus e ele avançou na provisão de Jeová Jiré e recebeu para si. Ele ali disse para Jesus: não, eu não quero mais nada para cá. Eu não quero mais isso aqui. Eu quero o teu reino. Eu quero a tua lei.
eu te quero, daqui nada mais. Jesus disse, tudo bem. E tem o terceiro, com a mesma sentença de morte. Dele fluiu compaixão, e no meio de toda a dor, ele salvou o ladrão, penitente. No Salmo 103, no versículo 11, está escrito assim: pois como os céus se alteiam, tão distantes da terra, tão grande assim é o teu amor por aqueles que te temem. Nessa jornada que nós estamos de volta para Deus, porque todos nós estamos caminhando de volta para Deus. Por favor, não pense que eu estou profetizando que alguém vai morrer. Mas todos nós estamos andando de volta para Deus. Além de mais, esse verbo morrer foi tirado do dicionário do cristão. O crente não morre, porque Jesus já levou a morte. O crente dorme. Foi isso que Jesus Cristo disse: nosso amigo Lázaro dorme e eu vou lá para acordá-lo. Então nós não vamos dormir, não vamos morrer. A Bíblia diz, tragada foi a morte. Então todos nós estamos caminhando de volta nessa jornada em que nós estamos sendo transfigurados em filhos de Deus. Um dos aspectos do trabalho do Espírito em nós é o sofrimento. Deus pode nos livrar do sofrimento físico? Pode sim. Ele cura. Mas às vezes não. Às vezes não. Mas às vezes ele cura. Por razões que só ele conhece. Quando você chega lá, você pergunta para ele: pai, por que é que o Senhor não cura todas as vezes que a gente pensa, que a gente pede? E ele vai dizer: porque eu te amo. Com certeza. Porque Deus sempre sabe o que ele está fazendo. Eu lhe pergunto, quem foi o homem que criou os faróis dos automóveis? Desculpe, os faróis do mar. Os faróis foram criados por marinheiros que ficavam perdidos nas noites. Então, eles descobriram que precisavam de um sinal. E eles criaram os faróis. Se não tivessem sofrido na escuridão da noite, não teriam criado os faróis. Não é? As estradas foram sinalizadas por motoristas que sofreram acidentes. Assim, nós vemos que se ninguém sofre, ninguém se preocupa. Se ninguém sofre, ninguém se preocupa. O sofrimento nos traz experiência. O sofrimento nos leva a ver adiante. Pessoas crescem melhor com os anos, porque nós vamos crescendo e vamos amadurecendo. O sofrimento não é bom em si mesmo, mas pode contribuir e pode contribuir muito para o nosso bem, quando ele é usado por Deus. O sofrimento ajuda a curar a ilusão da independência. Tem pessoas que são independentes de Deus, eles não precisam de Deus para nada, porque, coitados, eles acham que o ar que eles respiram, eles pagam por ele. Não. Existem limites na mente humana. Nós podemos investigar a natureza das doenças, não é? E a ciência tem feito isso. Nós podemos investigar e estudar as causas das doenças, a incidência das doenças, a cura das doenças e até os sintomas. Mas nenhum laboratório vai descobrir o propósito e o significado da enfermidade. Porque existe um propósito para tudo debaixo do céu. Uma das razões pelas quais Deus não revelou o mistério do sofrimento, na minha opinião, é para nos manter humildes,
para nos manter humildes. Os nossos largos horizontes, aos olhos de Deus, são tão estreitos. O nosso vasto conhecimento, aos olhos de Deus, é tão pequeno. Como Jó, no sofrimento, a nossa atitude deveria ser adorar. Quando nós estamos sofrendo e lutando para compreender por que Deus permite, nós deveríamos subir o Monte do Calvário e de lá olhar todas as tragédias da vida. A cruz não resolve os problemas do sofrimento, mas nos ajuda a trazer o problema do sofrimento à perspectiva certa. Deus se importa conosco, sim. Está escrito que durante o cativeiro de Israel no Egito, Deus viu a opressão. Ele diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Ele ouviu o clamor do povo, ele se importou, e era a hora, porque Deus age na plenitude do tempo que ele criou. Nós vemos que lá em Atos 9, Jesus pergunta para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Ora, Paulo estava perseguindo a quem? Aos cristãos. Mas Jesus disse: tu persegues a mim. Porque ele disse: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Então, aquilo que se faz a um filho de Deus, faz a ele diretamente. Como a melhor maneira de atingir você é atingir